Aí no versículo 16 de Atos 9, já que a gente vai dar uma repassadinha, que semana passada nós não viemos, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que nós falamos na outra terça-feira. Mas o texto de hoje e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Não é? Jesus falando em visão a Ananias. Né? Lembrando que nós estamos falando a respeito da conversão de Saulo, que ele foi transformado de perseguidor a perseguido. E no dia 17 de junho, na terça-feira, no dia 17 de junho, nós começamos com um texto que está em 1 Timóteo, que eu gostaria de relembrar com os irmãos, em 1 Timóteo 1, do 12 ao 17, que diz o seguinte, Paulo dizendo a Timóteo, né? Olha só, aqui é para a gente ver a conversão e como o impacto do encontro dele com Jesus, como fez diferença na vida dele. Ele diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Lembra que é Paulo falando para Timóteo. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos os que vierem a crer para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém? Amém. Então, isso aqui mostra que realmente Saulo teve um encontro com Jesus. E a vida dele foi transformada. Ele recebeu a transformação. E aí, por que é importante a gente falar sobre a conversão de Saulo? Porque a gente vai ver que desde a sua conversão até todas as cartas que ele escreveu, os testemunhos que tem dele, e ele mesmo dando testemunho a respeito de si próprio na palavra de Deus, ele segue uma linha. E ele não se afastou dessa linha. Que linha é essa? Aquela linha que nós vemos lá no comecinho de Atos, quando nós começamos, que todas as pessoas que aceitavam Jesus, ou seja, melhor dizendo, não aceitar, mas que recebiam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, elas não se desviavam da comunhão e do fundamento da fé, daquela fé dos ensinamentos dos apóstolos. Eles não afastavam disso. E Saulo, depois que ele se converteu, ele seguiu essa linha também, né? Então nós vimos também a semana passada que num certo momento ele disse assim, ele quis dizer, eu sou um privilegiado, porque os outros apóstolos que foram separados, eles viveram com Jesus, eles tiveram o ensinamento de Jesus pessoalmente, no ministério de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra. Então Jesus falava com eles viram Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, eles viram Jesus dando orientação, eles viram que Jesus fazia os milagres que Jesus fazia, viram Jesus ressuscitar Lázaro, ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim.
Então eles viram muitas coisas Jesus fazendo, mas ele se deu como privilegiado, porque embora ele não vivesse esse período que Jesus viveu aqui na terra, ao lado dele, Jesus apareceu para ele. E ele recebeu de Jesus todo o ensinamento. Não é como? Por que será, né? Fiquei pensando, Senhor, por que foi escolhido? Por que Saulo foi escolhido? Por que ele foi deixado nesse lugar de apóstolo dos gentios, sendo que ele não andou com Jesus, ele não estava ali com Jesus? Que privilégio é esse, não é? Então, isso mostra mais uma vez que Deus, ele não vê como o homem vê, ele vê o coração do homem. Então nós vemos através do testemunho, do próprio testemunho de Paulo, né, ele falando que tudo que ele fazia por incredulidade e por ignorância, e até porque ele achava que ele estava agradando a Deus, porque ele tinha Jesus como um blasfemo, um herege, alguém que se levantava para contrapor aquilo que ele tinha aprendido a respeito da divindade, a respeito das coisas de Deus. Então ele via Jesus como alguém que fosse assim, alguém que tentasse derrubar aquilo que eles já tinham aprendido com os profetas e com os sacerdotes, aquilo que ele tinha aprendido nas sinagogas, aos pés de Gamaliel, todas as coisas que ele havia aprendido. E Saulo, ele era um homem que tinha um QI muito avançado, ele era muito inteligente, não é? Porque ele colocava o coração naquilo que ele estava fazendo. Então, quando ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor, como disse Ananias aqui em Atos 9, ele estava achando que ele estava extirpando, que ele poderia acabar na face da terra, naquela localidade, com as pessoas que estavam se levantando contra a lei mosaica, contra os costumes e as tradições judaicas, né? E não era isso, né? Até que Jesus, nesse encontro com ele entendeu, né? Ele ficou cego fisicamente, por 3 dias ele não conseguiu ver fisicamente, mas nesses 3 dias, a palavra de Deus diz que ele estava em jejum e oração. E nessa intimidade com Deus, nesses 3 dias, com a visão física bloqueada, qual era a visão que ele tinha? Era a visão da mente, era aquilo que a mente dele podia produzir. E o Senhor foi trabalhando nisso, e foi se mostrando a ele, foi se revelando a Saulo, e ele se tornou realmente o apóstolo dos gentios, sem ter convivido com Jesus fisicamente aqui. E esse é um testemunho que fortalece ainda mais a nossa fé. Por quê? Eu ouvi várias pessoas, vários pregadores, várias pessoas dizendo assim: se eu vivesse na época de Jesus, seria mais fácil até crer, fortalecer a fé por causa daquilo que estava vendo. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que é bendito aquele que não viu e creu, não é? E Saulo vem ensinar isso para nós. Nós não precisamos andar fisicamente com Jesus, porque nós temos a promessa dele. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor está aqui. Quando nós nos reunimos, o Senhor está conosco. E esse é um dos ensinos que Paulo passou para nós, que não precisava estar fisicamente com Jesus, mas a fé que o Senhor deu. Não é isso que nós vimos aqui em 1 Timóteo, que ele diz assim: olha, o Senhor fez sua graça transbordar
Graça é o favor imerecido de Deus. Paulo, o que é que aconteceu com ele na sua conversão? Ele se sentiu incluído na salvação. Ele entendeu o processo da salvação. Entendeu porque Jesus veio, nasceu, morreu, foi crucificado, e ressuscitou no terceiro dia. Ele creu na ascensão de Jesus e entendeu que ele estaria juntamente com ele em todo o tempo. Então ele disse: eu recebi dessa graça, a graça do Senhor me transbordou em mim e me encheu da fé. Quando a gente entende a respeito da graça, e que a graça é o favor imerecido de Deus, que a gente não merecia nada, o máximo que a gente merecia era realmente aquela sentença de morte que já estava lançada sobre nós. Mas nós recebemos a salvação de graça e a vida eterna, essa graça que transborda em nós. Amém. Ela também tem a capacidade, quando nós recebemos essa graça, de sermos cheios da fé e do amor que vem de Jesus Cristo. Amém. Ninguém vai ficar de fora disso. Todos aqueles que creem no Senhor e que realmente creem, que creem de verdade, não é superficialmente, mas que creem de verdade, tem as raízes no fundamento da fé dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Aqui as cartas paulinas, aquilo que o Senhor deixou escrito e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é cheio, transborda da graça, da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Amém? E tanto isso é verdade que ele diz para Timóteo: essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitar. Todos precisam aceitar essa afirmação. E aí ele fala de Jesus que veio salvar a todos, e ele diz: eu sou o principal. Nós falamos no dia 17 também que, apesar dele ter ficado cego, a palavra de Deus diz que ele abriu os olhos, não é? Quando ele caiu, ele abriu os olhos e ele viu que ele estava cego, né? E nessa contraposição, né? Ele viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor, ele teve um contato com o próprio Senhor Jesus. Amém? Amém. E aí o Senhor pegou e deu uma instrução, né? Agora a gente vai entrar aqui nessa nossa parte de Ananias, que o Senhor mandou Ananias ir até ali na casa de Judas, na casa direita, né, de Damasco. E nós falamos também, né, desse antagonismo. Ele pediu cartas para acabar com os cristãos, levar para as sinagogas de Damasco. E ele esperava acabar. Isso quer dizer que tinha muitos cristãos ali, não é? E o Senhor surpreendeu ele. Ele foi pego naquele planejamento que ele tinha feito. O Senhor fez sobrepor ao plano de Saulo o plano que ele tinha para a própria vida de Saulo e dos cristãos que estavam lá. Então foi em Damasco mesmo que o Senhor permitiu que ele visse a ele, que ele visse o Senhor, e que ali naquela rua direita, na casa onde ele foi lá desse Judas, que ali ele recebesse algo que o Senhor tinha para ele, vindo da parte de Deus mesmo, através da vida de Ananias. Então, enquanto Saulo estava lá em oração, em jejum, Ananias, que era um servo do Senhor também, estava lá em Damasco orando, também tendo intimidade com o Senhor, e Deus falou com ele. Apareceu em visão para ele e apareceu numa outra visão para Saulo. Para Saulo ele disse: vai chegar um homem aqui que vai, através dele você vai receber o milagre de receber a visão outra vez, você vai ser restaurada a sua visão. E para Ananias,
O Senhor falou para ele, ó, você vai até em tal lugar, lá você vai encontrar na casa de Judas, Saulo de Tarso, que está em jejum e em oração. Você vai para lá e vai falar com ele, não é? Você vai falar com ele, eu tenho algo para fazer na vida de Saulo. E Ananias, lembra que a gente falou que Ananias tentou argumentar com o Senhor, e o Senhor parece que nem deu bola para ele, falou, vá até o lugar. Na segunda vez, o Senhor insistiu com ele e disse para ele, vá até lá, porque Saulo é instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então o Senhor falou para ele, ó, o mundo inteiro pode falar o que for. Eu sei o que está acontecendo. Eu sou soberano. Eu estou no comando de todas as coisas. Eu sei o que está acontecendo com a vida de Saulo. Não é? E esse é um instrumento, um vaso que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, ao povo judeu e aos reis. E nós vimos aqui que realmente alguns exemplos de que ele foi nesses lugares. Então o Senhor falou para Ananias, não importa o que o mundo fale, não importa o que as pessoas falem, não importa o que aconteceu, até o dia antes que a pessoa abriu o coração e me recebeu como Senhor e Salvador da vida dela. Está escrito, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. E se fez novo, tudo ficou para trás. Quer dizer, existe uma história antes e depois de Cristo entrar na vida da pessoa. Então não importa o que aconteceu, pode ser a pessoa mais dura de coração, pode ser a pessoa que blasfemava mais, pode ser a pessoa que xingava mais, pode ser o que você pensar que a pessoa poderia ser. Se ela abrir o seu coração e receber Jesus, Jesus vem e faz morada e faz a diferença naquela casa. Eu lembro que uma época o pastor Vanelli ministrava numa igreja em Mojimirim e tinha lá como uma sucursal lá em Itapira. E o pastor que estava em Itapira, ele era um homem humilde, ele era muito humilde, mas era um homem cheio de fé. E se você olhasse para ele, quem não conhecia ele, se você olhasse para ele, você falava, puxa, que bênção que você é, né? Dava até a impressão que ele viveu a vida inteira buscando o Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Mas sabe onde aquele homem encontrou Jesus? Na cadeia. Ele era alguém que matava outras pessoas. Ele era um matador, ele era contratado para matar pessoas. E quando ele estava cumprindo pena na cadeia, alguém falou a respeito do amor de Cristo para ele. E ele recebeu a mensagem, essa mensagem que Paulo diz lá em 1 Timóteo, que é uma afirmação que é digna de aceitação. Ele recebeu aquela mensagem no seu coração, foi transformado. Deus mudou e fez dele uma nova pessoa, não é uma nova criatura. E isso é assim um exemplo gritante, porque a maioria das pessoas que nós conhecemos são pessoas que são normais, pessoas boazinhas, que têm um trabalho, têm uma família e têm os problemas internos, algumas coisas que precisam ser consertadas e de repente encontram com Jesus, Jesus transforma. Essa é fácil de a gente aceitar. Agora, quando você conhece uma pessoa, imagina para a família daqueles que foram mortos, por exemplo, através desse homem que se tornou pastor. Como é que aceita uma pessoa ter uma transformação dessa? E era mais ou menos o que estava acontecendo com Ananias. Ananias falou assim, eu sei, eu conheço o histórico desse homem. Eu sei quão perverso ele é e a sanha que ele tinha para matar e para perseguir as pessoas que invocam o teu nome, Jesus. Jesus falou para ele, vá, porque ele é um vaso escolhido. Ele é instrumento que eu vou usar. E eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Eu mostrarei no versículo 16 de Atos 9.
eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, então, recebeu uma missão. Olha só, como a gente está falando a respeito de igreja, a gente está trabalhando aqui na igreja, e essa é uma forma de discipulado também, a gente estudar, ser um pequeno grupo, a palavra de Deus. A gente precisa ter em mente uma coisa: Deus, ele trabalha em conjunto, né? Isso é maravilhoso. Paulo mesmo diz assim, que todas as coisas contribuem, cooperam, corroboram, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus não trabalha separado. A gente é que vai separando os grupinhos, vai separando as pessoas. Mas Deus, ele trabalha num conjunto, né? Então, ele deu uma missão para que Saulo, para que fosse assim, concretizada, para que fosse consolidada a conversão de Saulo. Deus deu uma missão para Ananias. Ananias estava quietinho lá no cantinho dele, né? E ele provavelmente foi um dos cristãos que, por causa da conversão de Saulo, ele não foi perseguido, porque Saulo já estava com as cartas na mão para perseguir os cristãos que estavam lá em Damasco. Então, o Senhor apareceu para ele, né? Talvez tivessem muitos outros, talvez não tinha muitos outros cristãos ali, pessoas que seguiam a Jesus ali em Damasco. Mas o Senhor olhou para Ananias. Por quê? Porque a vontade do Senhor é soberana. Amém? Deus quis fazer assim. O Senhor quis fazer assim. Então ele deu uma missão para Ananias. Qual foi a missão de Ananias? Encontrar o tão temido Saulo, não é? Para que ele se tornasse o instrumento do Senhor e para que ele fosse curado da cegueira. Né? Veja só, ele estava com medo. Né? Ele falou: Senhor, esse homem é terrível. Eu sei o que andam falando dele por aí. Eu sei como ele entra nas casas, tirando os homens, as mulheres e as crianças que invocam o teu nome. Né? O Senhor nem deu bola para ele, falou assim: vai. E quando o Senhor fala vai, é porque tudo está preparado. Não é? Se Ananias insistisse e falasse assim: eu não quero ir, seria outra história. Mas ele era um homem obediente ao Senhor. Então, o Senhor está falando para ele: você só vai. E muitas vezes o Senhor fala conosco também, que fazemos parte da igreja, corpo de Cristo. O Senhor fala: vai, faz o que eu estou falando. E a gente fica arrumando, que nem Ananias, arrumando argumento. E sabe o que está acontecendo? A gente está vendo o tempo passar. E a gente vai envelhecendo. Quantas pessoas que caminharam conosco, que já morreram, ou se perderam no mundo aí. E muitas vezes o Senhor falou conosco: vai e faz. Só faz. Vai lá e abre a boca, porque eu vou encher a tua boca. Faz o que eu estou falando para você, porque eu vou providenciar a melhor forma para que aconteça aquilo que foi planejado, o propósito que eu espero de você, não é? Não era uma tarefa fácil essa de Ananias, não era fácil, né? Eu imagino quão temeroso ele deve ter ficado, porque ele não sabia o que tinha acontecido na estrada de Damasco. Ele sabia que Saulo estava lá, cego, e que Deus tinha dado, que o Senhor tinha dado uma missão para ele, né? Não era uma tarefa fácil. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente vai, né, meio temeroso, fala assim: eu vou obedecer, né? Mas vai assim com aquele friozinho na barriga, né? Mas a gente precisa entender que se o Senhor falou, Ele vai nos ajudar. Domingo nós vimos o versículo de Isaías, se não me engano, 41:13, que diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, sou eu que te tomo pela mão
direita, eu que te tomo, sou eu que te levo, né? Então, a gente precisa focar mais na palavra do Senhor, né? E Jesus confidenciou a Ananias que ele mesmo mostraria a Saulo o outro lado da moeda, não é? O Senhor falou assim: eu vou prevenir, eu vou mostrar para ele que a vida daquele que serve a Jesus não é nada fácil. Então, olha só como Deus age, como que o Senhor age. Saulo, ele era um perseguidor, e aqui nas palavras de Lucas, aqui em Atos, quando ele está contando a história de Ananias, Ananias fala assim: eu sei como ele perseguia as pessoas que invocam o nome de Jesus. É isso, não é que está escrito? Eu sei o que ele faz e como ele persegue as pessoas que invocam o nome de Jesus. Quando ele apareceu, quando o Senhor apareceu lá para Saulo, o que ele falou para ele? O que o Senhor falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não falou assim: Saulo, por que você está perseguindo essas pessoas? Por que você está perseguindo fulano A, ou B, ou C? Não, ele diz: Saulo, por que tu me persegues? Olha só o que Jesus está falando. Aquele que invoca o nome de Jesus, esse pertence a ele. Amém. Amém? Os que invocam o nome de Jesus pertencem a ele. E o Senhor quis deixar claro isso para Saulo, porque ele achava que eles eram blasfemos, que eles